Quem nunca ouviu falar dos cartéis mexicanos? Suas guerras, seus luxos, sua brutalidade. Aparecem nas manchetes, nos telejornais internacionais e nas séries mais assistidas da Netflix. Mas o que ninguém te contou com clareza é como eles deixaram de ser simples traficantes para se tornarem multimilionários com jatinhos particulares, mansões pelo mundo todo e nomes na Forbes. Hoje vamos desenterrar a história dessa transformação brutal. Viajaremos aos anos 80, a década em que Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Don Neto e outros nomes que marcaram época formaram a organização mais poderosa do narcotráfico mexicano. Veremos como a DEA dos Estados Unidos tentou detê-los lutando nas ruas, em escritórios cheios de burocracia e numa guerra sem regras. E o mais importante, vamos te contar os fatos reais, aqueles que não aparecem nas séries, mas que explicam tudo. Se você acha que conhece essa história por causa de Narcos México, prepare-se, porque o que vem a seguir vai muito além da ficção. Mas para entender como esse monstro nasceu, é preciso fazer um esclarecimento importante. O que a imprensa e as séries chamam de Cartel de Guadalajara é, na verdade, um rótulo inventado. No mundo do crime, as coisas nunca são tão organizadas quanto parecem. As organizações de narcotráfico no México não eram empresas com estrutura fixa, mas sim alianças temporárias entre chefões que hoje eram sócios e amanhã inimigos. Foi a DEA que começou a chamá-los de cartéis nos anos 70. Por quê? Porque era mais fácil processar judicialmente algo que tivesse nome, forma e hierarquia. É mais simples prender o cartel de Medellín ou o cartel de Guadalajara do que tentar capturar dezenas de grupos soltos que operam sem bandeira. Um advogado criminalista mexicano resumiu isso melhor que ninguém. O que existe não são cartéis, são traficantes. Às vezes se unem, às vezes se matam. E Guadalajara. Por que esse nome? Porque nos primeiros relatórios de inteligência dos anos 80, os agentes norte-americanos perceberam que algo grande estava acontecendo naquela cidade. Mas o que realmente estavam observando era uma migração. Uma organização poderosa de Sinaloa havia transferido seu centro de operações para Guadalajara, por motivos estratégicos que vamos descobrir em breve. Essa mudança foi o começo de tudo. Tudo começou com uma operação que, segundo os governos do México e dos Estados Unidos, foi um sucesso. Chamava-se Operação Cóndor. Entre 1976 e 1977, os dois países lançaram uma ofensiva para eliminar plantações de maconha e papoula no norte do México. A DEA enviou agentes, helicópteros e equipamentos militares. O objetivo era claro: destruir o coração da produção de drogas. No final de 1977, o relatório oficial exibia números contundentes. Mais de 22 mil acres de plantações eliminadas, o suficiente para produzir 8 toneladas de heroína. A pureza da heroína mexicana nos Estados Unidos caiu ao seu nível mais baixo em 7 anos. No papel, foi uma vitória. Na realidade, apenas uma mudança de cenário. A pressão militar empurrou os grandes chefões de Sinaloa para fora de sua zona de conforto. Muitos deles, incluindo Félix Gallardo e Don Neto, buscaram refúgio em Guadalajara, longe do radar norte-americano. E é aqui que tudo toma outro rumo. Segundo um informante da DEA, um ex-agente da temida Direção Federal de Segurança, o equivalente mexicano do FBI, a mudança não foi ideia dos narcos. Foi uma sugestão dos altos comandos da própria DFS, Esteban Guzmán e Daniel Acuña. Em uma reunião privada, ofereceram mais do que um esconderijo. Abriram as portas. Apresentaram pessoas poderosas em Guadalajara, conseguiram casas seguras e até designaram escoltas para eles. Por que tanta gentileza? A resposta é simples. O narcotráfico trazia dinheiro e o dinheiro trazia poder. A jornalista Elaine Shannon escreveu sem rodeios em seu livro Desperados. A DFS não apenas protegia os narcos, lhes oferecia inteligência, coordenação e blindagem contra outras agências do próprio governo. E não estamos falando de qualquer grupo criminoso. Naquela época,
Os sinaloenses já dominavam os principais cultivos de maconha e papoula, desde Oaxaca até Sonora, passando por Guerrero, Michoacán, Durango e Chihuahua. Controlavam os pontos de fronteira mais importantes: Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Rio Colorado e Nogales. Tinham inclusive acordos com chefões locais como Pablo Acosta, o chefe de Ojinaga, Chihuahua. Assim, quando a Operação Condor terminou, os narcos não apenas sobreviveram, eles se expandiram como nunca antes. Guadalajara tornou-se o centro de comando ideal. A partir dali, começaram a operar com uma lógica empresarial implacável. Já não se tratava de comprar maconha de camponeses. Agora cultivavam enormes plantações, tão grandes que podiam ser vistas do céu. Milhares de trabalhadores rurais atuavam nesses campos, e onde há toneladas de erva, há milhões de dólares. Os narcos que souberam se adaptar, como Félix Gallardo e seus aliados, não apenas resistiram ao ataque do governo, saíram fortalecidos. Eles haviam construído um sistema complexo, eficiente e quase intocável. Esse sistema conectava tudo, desde as plantações em Sinaloa, Durango e Chihuahua, até os pagamentos em dinheiro vivo a políticos, governadores e ministros. Não era algo improvisado. Era uma estrutura que vinha sendo formada há décadas. Desde os anos 1920, pouco a pouco, foi-se tecendo uma rede de poder vertical e horizontal, onde cada peça do camponês ao prefeito tinha sua função e seu preço. Para entender como se chegou a esse nível, é preciso voltar algumas décadas e conhecer os homens que tornaram isso possível. No final dos anos 60, surge o primeiro grande nome do narcotráfico moderno mexicano: Pedro Avilés Pérez. Nascido em 1940, Avilés já fazia parte, desde jovem, do negócio da família. Quando assumiu o controle, começou a traficar heroína em grande escala para a Califórnia e o Arizona. Mas logo percebeu qual era o futuro: a maconha. Passou a transportá-la em carregamentos de 10 toneladas. Implementou novas estratégias logísticas, como o uso de aviões leves, e aperfeiçoou a arte de subornar os altos escalões. Estava à frente de seu tempo. Chegou até a estabelecer contatos com a América do Sul, e mesmo que o negócio da cocaína ainda não estivesse em alta, Avilés já realizava pequenas operações com essa droga. Sua rede se estendia de Culiacán até Tijuana e Cidade do México. Muitos dos narcos que viriam a se tornar lendas aprenderam com ele. Um desses aprendizes foi Rafael Caro Quintero, que se juntou a Pedro Avilés com apenas 16 anos. Logo subiu de posição. Tornou-se um dos seus homens-chave em Chihuahua. Ernesto Fonseca Carrillo, conhecido como Don Neto, era o tesoureiro de Avilés. Cuidava do dinheiro, dos investimentos e da gestão financeira de toda a rede. E havia mais um personagem, um que anos depois seria apelidado de o chefe dos chefes: Miguel Ángel Félix Gallardo. Naquela época, ele era apenas um policial corrupto a serviço de Avilés, cuja função era subornar, extorquir e encobrir os movimentos do grupo de dentro do sistema. Mas enquanto Avilés consolidava sua estrutura, outro personagem surgia em cena, vindo de um lugar inesperado: Alberto Sicilia Falcón, também conhecido como El Halcón Siciliano. Era um cubano excêntrico, nascido para o escândalo. Começou como membro de gangue nas ruas de Miami, mas logo se mudou para a Cidade do México, onde seduziu uma mulher influente da alta sociedade. Ela o transformou, vestiu-o como um playboy, ensinou boas maneiras e o apresentou aos círculos de poder. Sicilia Falcón passou a conviver com a elite. De Polanco a Madrid, montou um rancho de cavalos e, entre festas e contatos, organizou a primeira grande rota terrestre de cocaína da América do Sul até Los Angeles, passando pela Cidade do México, Guadalajara e Tijuana. O caso não passou despercebido. Em 1973, a DEA de Los Angeles criou uma unidade especial para segui-lo, a Central Tactical Unit, também conhecida como CENTAC. Em 1978, cerca de 400 integrantes da sua rede de distribuição, no CEUA, já haviam sido presos.
Mas Alberto foi capturado antes disso pela polícia mexicana, em 1975. E aqui vem a reviravolta. Ele não era mexicano, e tampouco estava disposto a ficar fora do jogo. Cecília Falcón era cubano, e seu histórico não ajudava. Além de ser um traficante de alto perfil, tinha antecedentes por condutas sexuais desviantes. Isso deu a DEA um motivo forte para pressionar as autoridades mexicanas. Ele precisava permanecer preso, mas nem mesmo a prisão parou seu império. De sua cela, continuou dirigindo operações. Em 1978, inclusive, protagonizou uma fuga espetacular por um túnel escavado 2 décadas antes de El Chapo fazer o mesmo. Mas foi recapturado rapidamente e condenado a mais 20 anos. Foi libertado em 1999 após cumprir toda a pena. Desde então, nunca mais se soube dele. O que se sabe é quem cuidava dos negócios enquanto ele estava atrás das grades. Manuel Salcido Urzeta, apelidado de El Loco, assim chamado por sua crueldade e temperamento incontrolável, operava em Guadalajara e manteve o negócio de Falcón funcionando por um tempo. Mas não por muito tempo. Um novo líder já estava surgindo em Culiacán. E ele mudaria tudo. Seu nome, Miguel Ángel Félix Gallardo. Ao contrário dos velhos chefões, Félix Gallardo representava uma nova geração, discreta, calculista, séria. Era reservado, refinado e, segundo quem o conheceu, tinha um nível de disciplina pouco comum nesse mundo. Nasceu em 1946, no município de Bela Vista, Sinaloa, em uma família de agricultores. Diferente de Dom Neto ou Caro Quintero, sua família não tinha vínculos com o narcotráfico. Sua infância foi modesta. Vendia frango e chouriço de bicicleta pelo bairro. Nunca foi de fazer trabalhos pesados e, segundo sua irmã, em uma entrevista de 1989, nós viemos de uma família decente e educada. Não somos camponeses de sandálias. Miguel Ángel terminou o ensino médio com facilidade e entrou em uma escola de negócios, embora não tenha se formado. Por um tempo, trabalhou como vendedor ambulante, até que em 1963, com apenas 17 anos, ingressou na Polícia Federal. Foi ali que começou a se aproximar do mundo das drogas. No final dos anos 60, já recebia pagamentos de Pedro Avilés, o chefão que dominava a região de Sinaloa. Graças a contatos em sua cidade natal, conseguiu emprego como segurança pessoal do governador do PRI, em Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Miguel não era um tipo fisicamente imponente, media quase 1,90 metros, mas pesava apenas 70 quilos. Por isso o chamavam de El Flaco. Mas sua magreza não o impediu de circular entre os poderosos. Tornou-se íntimo do governador, a ponto de ser padrinho de batismo de um de seus filhos, Rodolfo. Também ficou amigo de seu sucessor, Antônio Toledo Corro, que assumiu em 1975. Com esses contatos, Gallardo se blindou politicamente. Ninguém o tocava, embora em 1970 e um Joliá existisse uma ordem de prisão contra ele por posse de drogas, o caso não teve andamento, e ele também não perdeu o cargo de escolta. A proteção política que acumulou lhe permitiu dar o próximo grande passo. Quando Pedro Avilés morreu em 1978, durante um confronto com a Polícia Federal, Félix Gallardo assumiu o controle da organização, e não fez isso sozinho. Uniu-se a Dom Neto, o antigo contador de Avilés, e ao seu amigo de infância, Rafael Caro Quintero, que também havia feito parte do círculo próximo do chefe assassinado. Alguns rumores, colhidos por informantes da DEA, apontam que foi o próprio Dom Neto quem ordenou a execução de Avilés, embora isso nunca tenha sido confirmado. Dom Neto tinha 47 anos quando assumiu o comando. Um veterano respeitado e considerado por muitos como parte da segunda geração do narcotráfico no México. Nasceu em Badiraguato no início dos anos 30, filho de um dos primeiros intermediários de ópio da região. Desde jovem, esteve exposto ao negócio. Seu tio materno, Fidel Carrillo, foi quem o introduziu de vez no tráfico de drogas.
Em 1955, ambos foram presos em Tijuana durante uma operação especial. Seu tio foi condenado a 5 anos de prisão. Dom Neto foi solto e aprendeu uma lição que repetiria por toda a vida. Sempre se deve pagar à polícia. Nos anos 70, já traficava cocaína do Equador para os Estados Unidos, usando o México como rota de passagem. Sua habilidade para negociar preços lhe rendeu o apelido de Senhor Buen Precio. Durante a era de Avilés, Dom Neto era um dos principais comandantes. Em 1978, foi preso no Equador com 30 quilos de cocaína. E não era sua primeira carga. O grupo de Avilés, no qual Dom Neto era peça-chave, foi pioneiro no tráfico de cocaína, se antecipando a muitos de seus futuros concorrentes. Enquanto isso, Miguel Ángel Félix Gallardo já estava pronto para expandir os negócios, ouvindo atentamente os conselhos de seu sócio mais velho. Dom Neto teve 4 filhos, embora nenhum tenha se destacado no cartel de Guadalajara, mas seu sobrinho, esse sim deixaria marca. Seu nome, Amado Carrillo Fuentes. O mundo o conheceria como o Senhor dos Céus, graças à estratégia que aprendeu com o tio: transportar cocaína por avião. Mais tarde, Amado se tornaria o chefe absoluto de Ciudad Juárez, um dos pontos mais estratégicos para o tráfico com destino aos Estados Unidos. E ganharia outro apelido, o vice-presidente, pelo seu poder quase institucional dentro do negócio. Mas não se pode falar do cartel de Guadalajara sem mencionar outro de seus pilares, Rafael Caro Quintero. Se Dom Neto representava a segunda geração, Caro Quintero representava a terceira. Rafael Caro Quintero, o chamado narco dos narcos, foi uma figura diferente. Um verdadeiro príncipe do narcotráfico de Sinaloa de terceira geração. Até hoje, sua data exata de nascimento continua sendo um mistério. Estima-se que tenha nascido entre 1952 e 1956. O que se sabe com certeza é que ele tinha mais conexões familiares no negócio do que Dom Neto e Félix Gallardo juntos. Seu pai era traficante. Sua tia paterna, Manuela Caro, era especialista em heroína. Seu tio materno, Lamberto Quintero, foi um conhecido narcotraficante nos anos 70. E vários de seus irmãos, como Miguel e Héctor, também estavam envolvidos no tráfico. Mas nos tempos de sua infância, ser narco não era sinônimo de riqueza. Rafa era o mais velho de 12 irmãos e cursou apenas os primeiros anos da escola. Desde jovem, teve que trabalhar para ajudar em casa. Na adolescência, juntou-se a um grupo de Pedro Avilés e subiu rapidamente. Sua especialidade, a maconha. Em 1971, foi preso transportando uma carga para os armazéns de Avilés, em São Luís, Rio Colorado. Ao sair da prisão, mudou-se para Caborca, na costa de Sonora, onde comprou mais de 80 hectares e começou a experimentar diferentes variedades de cannabis. Foi ali que nasceu sua lenda. Rafa e seus irmãos se tornaram os reis da sinsemilha, uma técnica avançada de cultivo de maconha sem sementes, com plantas fêmeas de até 2 metros de altura e altíssima concentração de THC. Esse método exigia conhecimento técnico, dinheiro e uma rede logística forte. E o cartel de Guadalajara tinha tudo isso. Rafael Caro Quintero não era apenas um visionário nos negócios. Era um verdadeiro mestre no cultivo de maconha de alta qualidade. E se estamos falando de nomes lendários, ainda falta um: Joaquim Guzmán Loera. O mundo o conheceria como El Chapo, embora seu nome só fosse realmente se tornar famoso nos anos 90. Mas sua história começa muito antes, e o que mostram as séries como Narcos, México, sobre seus inícios em Guadalajara, é pura invenção. A realidade foi bem diferente. El Chapo nasceu em 4 de abril de 1957, em um pequeno povoado perto de Badiraguato, Sinaloa. Sua família inteira trabalhava em plantações de papoula e ganhava um bom dinheiro por cada quilo da matéria-prima. Como vimos anteriormente, para um camponês comum vender sua produção era complicado. Mas se, como o pai de El Chapo,
Você era parente distante de Pedro Avilés, não havia problema. Aos 20 anos, Joaquim já era um jovem com experiência no negócio e com fama de ser confiável quando era preciso resolver problemas delicados. Graças a anos de trabalho, passou de ser um parente útil de Avilés a se tornar homem de confiança de Félix Gallardo. Foi Gallardo quem lhe ensinou tudo sobre o negócio. E El Chapo, como sabemos hoje, aprendeu bem. Mas sua história completa contaremos mais adiante. Por enquanto, basta saber que em torno do cartel de Guadalajara se reuniam nomes que depois marcariam uma era inteira. Entre eles estavam Ismael, El Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva e os irmãos Arellano Félix, Benjamim, Ramón, Francisco Javier e Eduardo. Na fronteira de Ojinaga, Pablo Acosta era o chefe incontestável. E também havia outras figuras como Héctor, El Güero, Palma Salazar, Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, Jaime Herrera, os irmãos Pedro e Oscar Olivas, Lupillo Cárdenas, Riano, Alberto Álvarez e a família Dias Parada. Todos eles controlavam zonas estratégicas e faziam isso seguindo uma regra básica: lealdade aos de Sinaloa. Essas pessoas e suas famílias controlavam pontos-chave do negócio. Sua lealdade aos sinaloenses não era coincidência, nem apenas respeito entre chefões. Era uma rede construída com laços de sangue. Como já dissemos, no narcotráfico mexicano, a família não era apenas proteção. Era uma garantia de confiança. Menos traições, menos erros. Um exemplo claro: Arturo Beltrán Leiva era casado com uma prima de El Chapo Guzmán. E essa relação selava uma aliança de milhões de dólares. Graças a esse nível de confiança interna, no início dos anos 80, os mexicanos já tinham uma rede de distribuição de drogas tão poderosa como nunca antes vista. Mas lembremos que tudo isso só foi possível por causa de uma mudança forçada. Em 1978, os chefões de Sinaloa foram obrigados a se mudar para Guadalajara, quando o exército invadiu o estado como parte da famosa Operação Cóndor. Embora a intenção da operação fosse eliminar os cultivos ilegais, ela acabou beneficiando os grandes chefões. Por quê? Porque eliminou pequenos concorrentes e concentrou o poder nas mãos de poucos. No início, o foco era erradicar a papoula, e para isso, usavam pesticidas. O problema: os produtos químicos não afetavam a maconha, mas destruíam as plantas de ópio. Como resultado, a heroína mexicana conhecida como chapopote, por sua baixa pureza, caiu para apenas 30% do mercado. Enquanto isso, uma nova ameaça surgia na Ásia. A heroína afegã, pura e branca, começava a chegar aos Estados Unidos. Então, os americanos mudaram de tática. Começaram a pulverizar os cultivos de maconha com um produto químico chamado paraquat. Mas houve um efeito inesperado. Os camponeses, precisando de dinheiro, continuaram colhendo a maconha contaminada, secando-a e enviando-a para o norte. Estima-se que 1 em cada 5 cargas exportadas estava envenenada com paraquat, um veneno extremamente tóxico e letal para o consumidor. O alarme foi tão grande que o Congresso dos EUA exigiu a suspensão das pulverizações. Os consumidores, por sua vez, começaram a buscar novas fontes. E foi aí que a Colômbia entrou em cena. E agora, a história precisa se mover para lá. Para entender o que aconteceu depois, é preciso olhar com atenção para a Colômbia, pois o que aconteceu ali mudou para sempre o jogo do narcotráfico. Primeiro, um dado-chave. Em 1978, quase 3/4 da maconha consumida nos Estados Unidos vinham da Colômbia. O cultivo havia se expandido para o interior, gerando receitas de mais de $1 bilhão por ano. O país, enquanto isso, estava mergulhado no caos político após 2 décadas de violência entre partidos. Esse desordenamento permitiu que os narcotraficantes montassem suas redes sem que ninguém os impedisse. Em outubro de 1978, o novo presidente colombiano, Julio César Turbay, declarou que o narcotráfico era uma ameaça à segurança nacional, tentou combatê-lo até março de 1980, mas fracassou.
Enquanto as autoridades perseguiam a maconha que já começava a cair de moda, uma nova organização nascia em uma cidade que o mundo ainda não conhecia: Medellín. E sua aposta era clara: a cocaína. Segundo dado-chave, no início dos anos 70, o mercado de cocaína nos Estados Unidos era pequeno e dominado por traficantes cubanos em Miami. Seus clientes eram, na maioria, outros cubanos exilados. Até que chegaram os colombianos. E chegaram com força. Organizaram o que mais tarde seria conhecido como a Guerra dos Cocaine Cowboys. E tinham uma grande vantagem: a infraestrutura que já haviam construído graças à maconha. As gangues de Medellín contavam com uma rede de distribuição de classe média por toda a costa leste dos EUA. Os agentes da DEA chegaram a uma conclusão preocupante: a destruição temporária da indústria da maconha mexicana por causa da Operação Condor foi o que abriu caminho para o crescimento da cocaína colombiana. Enquanto os EUA se concentravam em destruir plantações, Medellín se preparava para conquistar o mercado. Enquanto as ruas de Miami se tingiam de sangue, em Washington, a burocracia discutia, sem resultados, como deter o massacre. Em 1982, as redes de cocaína de Medellín haviam crescido tanto que os famosos Cocaine Cowboys pareciam iniciantes. Naquele ano, a DEA confirmou o que já suspeitava: os traficantes de Medellín haviam se organizado como um verdadeiro cartel. 4 nomes estavam no comando: Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder e José Rodríguez Gacha. Eles controlavam 80% da cocaína que saía da Colômbia. O cartel de Medellín já era, sem discussão, a organização criminosa mais poderosa e perigosa do planeta. E sua expansão parecia imparável. Mas em 24 de junho de 1982, Ronald Reagan decidiu tomar uma ação direta. Ordenou uma nova ofensiva contra as drogas. O governo federal mobilizou centenas de agentes do FBI e da DEA para a Flórida, principal ponto de entrada da cocaína colombiana, e começou a desmontar a famosa Rota do Caribe. Mas, como diz a lei do balão, se você aperta de um lado, o ar vai para outro. E foi exatamente isso que aconteceu. A pressão sobre os narcos colombianos os levou a buscar novas rotas para levar cocaína à América do Norte. Não era preciso ser geógrafo para enxergar o óbvio. O México era o caminho lógico. Os colombianos, comparados aos mexicanos, eram novatos no transporte terrestre. Tudo o que precisavam era entrar em contato com os empresários certos e fechar um acordo vantajoso para ambos. É aí que entra Ramón Mata Ballesteros, um hondurenho nascido em Tocoa em 1945, que logo se tornaria o maior empregador de seu país e uma peça-chave no tráfico continental. Ramón Mata Ballesteros foi um dos protagonistas da era dourada da cocaína. Em 1961, com apenas 16 anos, emigrou para Nova York em busca do sonho americano. Começou como caixa de supermercado, casou-se com uma colombiana e depois foi preso. Como costuma acontecer nessas histórias, a prisão não foi o fim, mas o verdadeiro começo. Lá, fez conexões que mais tarde lhe abririam as portas do grande negócio. Após fugir, mergulhou de cabeça no tráfico de cocaína. Um de seus primeiros contatos foi um velho conhecido desta história, Alberto Sicilia Falcón, que estava apenas começando a importar cocaína colombiana. Quando Mata consolidou suas redes de distribuição, decidiu que operar nos Estados Unidos era arriscado demais. Assim, voltou para Honduras e se estabeleceu em Tegucigalpa, sua cidade natal. Ali, foi contactado diretamente pelo cartel de Medellín. Os colombianos queriam uma única coisa: acesso ao México. E Mata tinha o mais valioso: contato direto com Rafael Caro Quintero e Miguel Ángel Félix Gallardo. Para ele, intermediar era fácil. E além disso, essa conexão lhe dava um duplo benefício. Tornava-se sócio dos colombianos e, ao mesmo tempo, parte do cartel de Guadalajara. É aqui que nossa história dá um salto. Graças a Mata Ballesteros, os chefões colombianos iniciaram negociações diretas com os líderes mexicanos. Segundo Jay Bergman, então diretor regional da DEA,
A proposta foi a seguinte: nós, os colombianos, temos o produto. Podemos distribuí-lo nos Estados Unidos. Vocês, os mexicanos, só têm maconha e heroína. Propomos um acordo. Trazemos nossa cocaína para o território de vocês. Vocês a cruzam pela fronteira e a entregam aos nossos contatos do outro lado. Para o recém-formado cartel de Guadalajara, aquilo não era apenas uma oportunidade. Era o início de seu império. Recusar esse acordo teria sido uma estupidez. E assim, nasceu uma aliança entre duas das organizações criminosas mais poderosas de seu tempo. As consequências não demoraram a chegar. O acordo com os colombianos transformou completamente o narcotráfico mexicano. Mudou sua estrutura, seus lucros e seu lugar no mundo do crime. Como vimos antes, o negócio de drogas no México passou por diferentes fases, conforme as drogas que estavam em alta nos Estados Unidos. Primeiro, o boom do ópio durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, a maconha reinou nos anos 60 e 70. Mas a verdadeira virada veio nos anos 80, com a cocaína. Em 1984, a cocaína já era a principal fonte de renda para os chefões mexicanos. Esse novo mercado chegou na hora certa. Os lucros da maconha estavam em queda. E a heroína, embora estável, já não gerava grandes fortunas. Ao se tornarem o sistema de distribuição dos cartéis colombianos, os mexicanos ressuscitaram financeiramente. Em vez de desaparecer, tornaram-se indispensáveis. E com o dinheiro, veio o poder. A estrutura do crime organizado se sofisticou. Apareceram grupos armados privados para proteger carregamentos, e a corrupção chegou a níveis nunca vistos. Mover toneladas de cocaína exigia proteção estatal, e isso significava pagar desde policiais municipais até deputados e altos funcionários. O Estado e o narco começaram a se misturar. O negócio funcionava como uma máquina perfeitamente lubrificada, e o óleo que a fazia girar era a cocaína. Milhões de dólares em cocaína. Uma das testemunhas-chave dessa nova fase foi Pablo Acosta, capo de Sinaloa e chefe absoluto na fronteira de Ojinaga, Chihuahua. Em uma entrevista, Acosta relembrou um episódio que retrata perfeitamente como a cocaína colombiana foi integrada ao sistema logístico mexicano. Quando os líderes do cartel de Guadalajara, Don Neto e companhia, começaram a fechar acordos com os colombianos, precisavam garantir a confiabilidade da entrega. Então, enviaram alguém de total confiança, Amado Carrillo Fuentes, sobrinho de Don Neto, como fiador em Ojinaga. No final de 1984, começaram a chegar os primeiros voos diretos da Colômbia até Ojinaga. Aviões bimotores de longo alcance aterrissavam carregados de cocaína pura. Pablo Acosta era o responsável por garantir que os carregamentos estivessem protegidos, coordenando com o exército mexicano para que não apenas não fossem interceptados, mas também facilitassem seu transporte. Uma parte da cocaína ficava com Acosta. O restante era distribuído por rotas-chave: British Columbia, Sonora e Tamaulipas. Por seus serviços logísticos, Acosta cobrava entre $1.000 e $1.500 por quilo, e o serviço era de primeiro nível. Um informante da DEA relatou com precisão uma dessas operações. Em maio de 1985, um avião chegou com 8.816 quilos de cocaína. Aterrissou em um rancho, cerca de 50 quilômetros ao sul de Ojinaga. Os pacotes, em forma de tijolos redondos ou retangulares, pareciam, segundo uma testemunha, bolachas de queijo. Depois de descarregados, os tijolos eram escondidos em um sistema subterrâneo. Um cilindro metálico enterrado a 1 metro de profundidade. Após esconder a cocaína no depósito subterrâneo, cobriam tudo com terra como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, era impossível imaginar que ali se escondia uma das cargas mais valiosas do continente. Depois, chegava um caminhão-pipa de 1.500 litros para abastecer o avião com combustível. A aeronave decolava de volta para a Colômbia, missão cumprida. Dias depois, a droga era retirada do esconderijo
e levada para um galpão nos arredores de Ojinaga, em 2 caminhonetes escoltadas pelo exército mexicano. Ao final de cada operação, Pablo Acosta mantinha uma tradição simples, porém eficaz. Dava $20 a cada soldado que participou da escolta. Depois, a carga era dividida em 7 partes e escondida nos tanques de gás propano dos mesmos veículos que cruzavam a fronteira pelo posto de Loma de Arena, rumo aos Estados Unidos. Não era um sistema improvisado. Era uma máquina de fazer dinheiro. Relatórios posteriores revelaram que Pablo Acosta teve reuniões diretas na Colômbia com Carlos Leder, um dos chefes do cartel de Medellín. Juntos, coordenaram envios cada vez maiores através de Ojinaga. Segundo um informante da DEA, entre 1985 e 1986, Acosta introduzia 5 toneladas de cocaína por mês nos Estados Unidos. Fazendo um cálculo simples, se cobrava $1.250 por quilo, isso lhe rendia 25 milhões de dólares por mês, ou seja, 75 milhões de dólares por ano, apenas por emprestar sua infraestrutura. E esse era apenas um dos acessos utilizados pelo cartel de Guadalajara. Outros pontos-chave incluíam Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis, Rio Colorado, Nogales e Ciudad Juárez. Na verdade, segundo as melhores estimativas da DEA, por Tijuana passava várias vezes mais cocaína do que por Ojinaga. Mas além de rotas e dinheiro, houve algo que facilitou ainda mais o crescimento do narcotráfico: a relação pessoal entre os chefes. Na sua investigação sobre a história do cartel de Sinaloa, o jornalista Diego Osorno entrevistou o advogado de Miguel Ángel Félix Gallardo, e o que ele revelou é fundamental. Félix Gallardo e Pablo Escobar não eram apenas sócios. Eram amigos, muito bons amigos. Ambos eram especialistas em seus territórios. Escobar, um mestre em movimentar cocaína a partir da Colômbia e em manipular os norte-americanos. Félix Gallardo, mais discreto, mais estratégico e com melhor controle sobre o sistema mexicano. O advogado também afirmou que eles se encontraram várias vezes, tanto na Colômbia quanto no México. O que isso significa? Que a relação entre eles ia além dos negócios. A amizade gerava confiança, e a confiança reduzia riscos. Menos ameaças, menos traições, menos guerras internas, amizade e respeito mútuo. Essa foi a base de uma das alianças mais estáveis do narcotráfico internacional. E há outro ponto essencial. Durante todo o período em que mexicanos e colombianos trabalharam juntos, não houve registro de conflitos diretos entre eles. Isso só pode significar uma coisa: era uma sociedade funcional e eficaz. A chamada Porta dos Fundos do México acabou sendo muito mais lucrativa que a Porta da Frente da Flórida. E os traficantes mexicanos estavam mais do que satisfeitos. Na verdade, Félix Gallardo tinha uma vantagem clara sobre Escobar. Não só dominava a logística, como também controlava a distribuição nos Estados Unidos. Com o tempo, a relação entre os dois grupos não apenas se manteve, como se expandiu. E os termos estavam prestes a mudar. Os acordos originais começaram a se inclinar a favor de Guadalajara. Como veremos, os colombianos deixaram de pagar em dinheiro e passaram a entregar o produto. No início, cada carregamento era pago com dinheiro, primeiro em pesos, depois em dólares. Mas Félix Gallardo não era ingênuo. Ele percebeu que o dinheiro podia perder valor e que era mais seguro e mais lucrativo ficar com parte da mercadoria. Então, quando os colombianos começaram a enviar mais carregamentos, Gallardo exigiu que o pagamento fosse feito em cocaína. Escobar aceitou. Chegou até a considerar algo prático. O acordo foi claro: se a carga fosse fácil de transportar por trem ou caminhão, 35% da cocaína ficaria com os mexicanos. Mas se a rota fosse complicada, como no caso de túneis subterrâneos, o percentual subia para 50%. No final de 1984, os mexicanos já não eram apenas transportadores, eram distribuidores. E isso mudou tudo.
Como acontece em qualquer negócio legítimo, o distribuidor pode se tornar mais poderoso que o produtor. E foi exatamente isso que aconteceu. O cartel de Guadalajara, em pouco tempo, lucrava mais que os colombianos. Félix Gallardo sabia disso. E também sabia que quanto mais dinheiro ganhava, mais atenção chamava. Era um risco. Por isso, adotou um perfil discreto. Enquanto Escobar desafiava o mundo, Gallardo agia como um gerente de empresa, discreto, cauteloso. Revisava cada envio com atenção. Sabia que cada entrega precisava ser perfeita e que em cada trecho do caminho era necessário pagar. Para cada policial, em seu ponto de controle. Para o comandante de cada zona. Para o prefeito de cada cidade por onde a carga passava. Gallardo tinha uma regra básica. Se quiser mover droga, tem que pagar. Sempre. Pague antes que falem. Pague antes que traiam. Pague antes que alguém ofereça mais, ou te venda para um grupo rival ou para a polícia. O poder do narcotráfico não vinha da inteligência, mas do dinheiro. Dezenas de bilhões de dólares. Quantias que, apenas uma década antes, pareceriam impossíveis. Esse dinheiro comprava tudo. Armas, proteção, lealdade e até governos. Governos estaduais, municipais e, às vezes, até o federal. Nunca antes uma organização criminosa havia administrado tantos recursos. Nem na América Latina, nem nos Estados Unidos. E o mais grave, esse dinheiro não parava. Pelo contrário, montanhas de dólares vinham do norte, de uma sociedade americana com um apetite descontrolado por cocaína e maconha. Enquanto isso, a DEA sabia muito pouco sobre as operações reais de Félix Gallardo. E isso, apesar de ele estar nos arquivos desde 1975, em 1979, já estava fichado como intermediário em pequenos envios de cocaína de Los Angeles para o Arizona. Mas não era levado a sério. As autoridades americanas preferiam focar em capturar quem cruzava a fronteira, quem era preso em flagrante. A imprensa falava de grandes golpes. 200 quilos em Miami, 100 no Arizona. Mas a realidade é que o fluxo nunca parou. Para os Estados Unidos, o narcotráfico mexicano continuava sendo um quebra-cabeça difuso, um mosaico de pequenas redes sem ligação. E para piorar, em 1982, o governo mexicano proibiu os voos de reconhecimento americanos sobre seu território. Além disso, apenas os agentes da DEA na Cidade do México tinham imunidade diplomática. O resto, nada. A informação não fluía. E Gallardo crescia nas sombras. Os agentes da DEA alotados em escritórios locais trabalhavam em desvantagem desde o primeiro dia. Desde os anos 1920, existia um acordo não escrito entre o governo central do México e os Estados Unidos. Os agentes podiam portar armas pessoalmente. Mas, na prática, isso violava a lei mexicana e deixava os agentes à mercê das autoridades locais. Se fossem pegos com uma arma, estavam fora. Resultado? Não podiam se defender nem operar com liberdade. Quando Ronald Reagan assumiu a presidência em 1981, declarou em sua primeira coletiva de imprensa que não faria guerra ao narcotráfico, mas sim tiraria os clientes dos traficantes. Mas seu programa antidrogas interno não funcionou, e sua política externa, tampouco. A luta contra os chefões das drogas latino-americanos estava profundamente ligada a interesses políticos e econômicos. Primeiro, os países da América Latina deviam bilhões de dólares aos bancos dos Estados Unidos. Enfrentar diretamente os narcos colocava em risco as corporações, os bancos e até o Departamento do Tesouro. Segundo, Reagan era obcecado em conter o avanço soviético e cubano. Para ele, o mais importante não era Escobar nem Caro Quintero, mas sim as guerrilhas comunistas na América Central e do Sul, especialmente em dois países-chave para a estratégia de Washington: Panamá, que controlava o canal e abrigava 1,000 soldados americanos, e o México, terceiro maior parceiro comercial dos EUA e principal fornecedor de petróleo. Nesses casos,
Fechar os olhos para o narcotráfico era uma decisão geopolítica. A única vez que Reagan se mostrou implacável contra as drogas foi quando acreditava que algum grupo de esquerda guerrilha ou governo marxista as usava para se financiar. Mas quando os agentes da DEA começaram a encontrar provas de corrupção dentro de governos aliados, tudo ficou mais complicado. Quando se tratava de países não comunistas, dispostos a colaborar contra a influência soviética ou cubana, Reagan mostrava uma paciência quase celestial. Prometia cooperação, mas na realidade virava o rosto. Em Guadalajara, os 6 agentes da DEA destacados na cidade não podiam acreditar no que viam. O discurso oficial de Washington era claro. O México tinha um programa exemplar na luta contra as drogas, e a relação com a polícia mexicana era supostamente excelente. A realidade era bem diferente. Não havia controle sobre nada. Félix Gallardo, por exemplo, era um homem respeitado publicamente, dono de hotéis, benfeitor de universidades e padrinho de casamentos, incluindo o do filho do governador. Na imprensa, sua imagem era impecável. Caro Quintero também não ficava atrás. Tinha uma garagem de carros de luxo do tamanho de uma casa, e em Caborca, sua influência era tamanha que era considerado o governador nas sombras. Enquanto isso, o escritório da DEA, em Guadalajara, contava com apenas 7 agentes. Os nomes que patrulhavam nas sombras eram James Kuykendall, Peter Hernandez, Butch Sears, Roger Knapp, Victor Wallace, Victor Cortés e Enrique Kiki Camarena. Seu trabalho era limitado à vigilância, sem armas, sem apoio e sem autoridade real. Todos eles chegaram no início dos anos 80 e começaram a observar o que estava acontecendo. Em 1982, a organização de Félix Gallardo se tornou o alvo de um projeto de inteligência. O encarregado foi Butch Sears e o nome da operação, Padrino. Mas havia um problema. A rede era tão complexa que parecia impossível de entender. O diagrama no quadro branco parecia uma teia infinita. Após meses de análise, os agentes chegaram a uma conclusão assustadora. Félix Gallardo não era apenas o maior traficante de cocaína do México. Ele era um dos narcotraficantes mais poderosos do planeta. Sua organização havia crescido tanto que movimentava entre 1,5 toneladas e 2 toneladas de cocaína por mês. Isso o colocava no mesmo nível dos grandes chefões de Medellín. E então, uma verdade desconfortável começou a tomar forma na mente dos agentes americanos. Embora o México fosse o país com mais agentes da DEA destacados no exterior, nenhum dos novos narcotraficantes, nem Caro Quintero, nem Félix Gallardo, havia sido formalmente acusado nos Estados Unidos. Era absurdo. Se algum deles aparecesse nos escritórios da DEA, não poderiam prendê-lo, apenas oferecer-lhe uma cerveja. De tão vazios que estavam os arquivos legais. James Kuykendall, o chefe do escritório, sabia disso, e por isso deu uma ordem clara aos seus agentes. Quero que aprendam tudo o que puderem. Não apenas sobre os líderes do cartel, mas também sobre seus sócios silenciosos, políticos e empresários. Era uma instrução que ia contra as diretrizes oficiais. Mas Kuykendall não se importava. E entre todos os agentes, um começou a se destacar. Enrique Kiki Camarena. Enrique Camarena Salazar nasceu em 26 de julho de 1946, em Mexicali, Baja Califórnia. Logo depois, sua família emigrou para os Estados Unidos, onde Kiki concluiu o ensino médio em Calexico, Califórnia. Em 1968, alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais, onde serviu com distinção por 2 anos. Depois trabalhou como bombeiro, policial e assistente de xerife em sua cidade natal. Em junho de 1974, ingressou na DEA. Em 1977, foi transferido para o escritório do Condado de Fresno, no norte da Califórnia. E 4 anos depois, foi enviado para Guadalajara. Em 1980, quando chegou ao México, Kiki já era um agente disfarçado com experiência.
um profissional que havia realizado várias prisões. Tinha uma esposa, Mika, e uma família, que o aguardava em casa. Também tinha 2 filhos. E nem nos seus piores cenários podia imaginar o que o esperava no México. Nos Estados Unidos, seu trabalho consistia principalmente em seguir pequenos traficantes e confiscar pequenas cargas. Sim, era perigoso. Sim, deixava os nervos à flor da pele. Mas a escala era completamente diferente. Em Guadalajara, Kiki mergulhou completamente em sua nova missão e concentrou sua atenção em um alvo claro, Rafael Caro Quintero. Ao contrário de Félix Gallardo e Dom Neto, Caro Quintero levava um estilo de vida visível e ostentoso. Dos 3 grandes chefes do cartel de Guadalajara, Rafa era o mais popular entre o povo. Gostava de ser visto pela cidade em seus carros de luxo. Tanto ele quanto Dom Neto, vale dizer, estavam mais focados na maconha do que na cocaína. Em maio de 1982, um dos informantes de Camarena contou-lhe uma história que parecia absurda. Uma plantação de maconha de 220 hectares, mais de 2 quilômetros quadrados, no estado de São Luís Potosí, a cerca de 300 quilômetros a nordeste de Guadalajara. Os agentes não acreditaram. Uma plantação daquele tamanho teria que ser visível do ar, de qualquer ponto. E além disso, estava no meio do deserto do altiplano mexicano. Mas o informante insistia. Dizia que o terreno tinha um sistema de irrigação subterrâneo moderno e eficiente, e que as plantas já atingiam 1,5 metros de altura. Segundo ele, os donos eram Rafa, Dom Neto e El Azul. Se essa informação se confirmasse, destruiria todo o discurso oficial do governo mexicano. A Procuradoria-Geral afirmava que, desde a Operação Cóndor, não existiam mais grandes plantações. Mas isso mudava tudo. E o pior ainda estava por vir. O país estava dividido em zonas, e aviões norte-americanos sobrevoavam cada uma em intervalos regulares. Detectar um campo de maconha, nas encostas arborizadas da Sierra Madre, ou nas selvas de Veracruz e Oaxaca, era complicado. Mas no meio do deserto, uma plantação verde de 220 hectares deveria se destacar como um letreiro de neon. A qualquer hora do dia. E, no entanto, ninguém a havia visto. A conclusão era inevitável. O grupo de Rafa e El Azul havia cultivado mais de 1/3 de quilômetro quadrado, e absolutamente ninguém havia notado. Isso só podia significar 2 coisas. Ou os altos escalões mexicanos sabiam, mas se calavam. Ou não sabiam, porque jamais realizaram os voos de reconhecimento. No primeiro caso, é provável que os oficiais tivessem sido subornados. No segundo, significa que os aviões e o dinheiro dos Estados Unidos estavam sendo usados para fins duvidosos, ou simplesmente fictícios. De qualquer forma, era um tapa direto na cara de Washington. E alguém estava ganhando muito dinheiro. Enquanto isso, as zonas de cultivo na Sierra Madre mal geravam lucros. O terreno era acidentado, e transportar maconha por ali era caríssimo. Diferente da cocaína ou da heroína, a maconha é difícil de transportar. Tem um cheiro forte. Não pode ser compactada em pequenos tijolos manejáveis. Ocupa muito espaço. Por isso, para que a maconha gerasse realmente lucros, era preciso cultivar em larga escala, como faziam os colombianos. Mas conseguir isso na Sierra era quase impossível. A solução? Transformar as planícies do altiplano mexicano áridas, planas, perfeitas para mecanização, num negócio agrícola industrial, com irrigação intensiva e toneladas de fertilizante. Exatamente como haviam feito nos vales centrais da Califórnia. E o potencial era enorme. Os lucros podiam ser monstruosos, e a forma mais simples de confirmar se a plantação existia era sobrevoá-la. Mas os agentes da DEA precisavam de acompanhamento oficial para realizar voos e não estavam dispostos a contar aos federais mexicanos tudo o que sabiam. Kiki Camarena decidiu agir por conta própria. Começou a buscar mais informantes. Segundo consta no processo do caso Camarena, uma testemunha lhe disse que um comandante federal protegia a plantação e que, inclusive, entregava armas. Outros revelaram ainda mais.
Um assistente de El Azul havia presenteado os tenentes do exército com uma caminhonete Ford nova. Ficava cada vez mais claro. A plantação gigantesca não era um mito. Era real. Quanto mais aprendíamos, mais nos surpreendia o que estava acontecendo. Lembrou depois James Kuykendall. Kuykendall tentou alertar diplomatas da Embaixada dos Estados Unidos na Cidade do México. Em agosto de 1982, foi a uma reunião com funcionários de alto escalão e apresentou as provas reunidas por Camarena. Mas ninguém acreditou. Os diplomatas o ignoraram. O motivo? O governo mexicano havia assegurado que não existia tal plantação, e os funcionários americanos não podiam contradizer essa versão sem provas sólidas. Era um círculo vicioso. Camarena não tinha provas aéreas porque não podia sobrevoar a área, e não podia sobrevoar a área porque não tinha provas. A Procuradoria-Geral da República não moveria um dedo sem uma solicitação formal da embaixada, e a embaixada não faria essa solicitação sem evidência concreta. Camarena não desistiu. Continuou investigando até conseguir uma fotografia da área, junto com detalhes suficientes para convencer a embaixada. Finalmente, em setembro de 1982, seu testemunho foi apresentado formalmente à Procuradoria-Geral. E foi tão convincente que o governo mexicano ordenou uma operação de busca e destruição. Os helicópteros decolaram com soldados e agentes da Polícia Judicial Federal a bordo. Entre eles, Kiki Camarena e James Kuykendall. Tinham ouvido rumores, tinham suspeitas, mas nada os preparou para o que estavam prestes a ver. Quando as aeronaves atravessaram a camada de nuvens, o impossível apareceu diante de seus olhos. Uma plantação de maconha tão verde e extensa que parecia uma joia de esmeralda no meio do deserto. O que viram quebrou todos os recordes. Foram apreendidas 200 toneladas de maconha sem semilha de altíssima qualidade. O local estava equipado com tecnologia agrícola de ponta. Sistemas de irrigação conectados a 3 poços profundos. Celeiro com 20 toneladas de fertilizante químico. Barracões com camas para 100 trabalhadores. Cozinha com alimentos frescos. Mas não havia um único ser humano num raio de quilômetros. Segundo informantes de Camarena, um oficial da polícia havia vazado a informação da operação. Isso deu tempo suficiente para que os trabalhadores fugissem antes da batida. Quando Camarena tentou descobrir quem era o dono legal do terreno, as autoridades locais deram respostas evasivas. Mesmo assim, ele entregou aos federais o nome que obteve de suas fontes: Antônio Pérez Vega, suposto proprietário da plantação. Mas Pérez nunca foi preso. E foi ali, entre os caules frondosos da maconha mais cara do mercado, que os agentes perceberam algo crucial. O verdadeiro problema não era apenas o narcotráfico, era a corrupção. E ela estava presente em todos os níveis. Polícia Judicial Federal. Polícia Judicial Federal. Exército. Autoridades estaduais e federais. Todos estavam envolvidos. E quando tentaram aprofundar a investigação, deram de cara com outro muro: a burocracia do Departamento de Estado dos EUA. E o pior: a indiferença de seus próprios chefes. Os funcionários da DEA na embaixada minimizaram a descoberta. Diziam que havia sido um golpe de sorte, uma exceção, não uma prova de um problema sistêmico. Foi um tiro no escuro, um caso isolado. Não há nada parecido com isso, recordou depois Kuykendall, com frustração. Mas logo veio outro sinal claro de que estavam errados. Poucas semanas depois, Camarena recebeu informações sobre uma segunda grande plantação, desta vez, propriedade de Rafael Caro Quintero, no estado de Sonora. Kuykendall transmitiu a informação ao escritório central da DEA, na Cidade do México, que conseguiu convencer a Polícia Federal e o Exército Mexicano a lançar uma nova operação. Roger Knapp, que havia se juntado recentemente à equipe da DEA, viajou até Culiacán para participar da operação. E, de fato, os campos estavam exatamente onde o informante havia indicado: 170 hectares de maconha, balançando ao ar livre. Knapp e os federais seguiram para Sarik, onde passaram a noite com a intenção de iniciar a batida ao amanhecer.
Mas ao acordar às 6 da manhã, encontraram uma surpresa. O comandante da Polícia Judicial Federal de Culiacán já estava lá, esperando por eles. Esse comandante, conhecido por ser amigo próximo de El Azul, havia sido deliberadamente excluído da operação. E mesmo assim, cruzou as montanhas de Sonora durante a noite. Justo a tempo. A ordem foi clara: adiar a operação. Passaram o dia todo esperando um sinal que nunca veio. Knapp, frustrado, voltou para Guadalajara. Mais tarde, um informante revelou a verdade. Alguns campos haviam sido confiscados pelos federais, mas outros foram simplesmente colhidos naquele mesmo dia. No escritório da DEA em Guadalajara, já ninguém tinha dúvidas. A corrupção era total, e o pior, não era informal nem isolada. Eles estavam testemunhando um acordo tácito, um verdadeiro contrato social entre o narcotráfico e o Estado. Todos sabiam o que estava acontecendo, e todos se beneficiavam. À primeira vista, o governo mexicano ainda representava os interesses do Estado, e não os do narcotráfico. Isso significava que, em teoria, ainda poderia ser pressionado a agir. Mas esse tipo de pressão não poderia vir de um punhado de agentes sem armas, nem imunidade diplomática. Teria que vir do presidente dos Estados Unidos, de seu gabinete e do Congresso. E esse apoio nunca veio. No início de 1983, James Kuykendall participou de uma reunião de oficiais da DEA em San Antonio. Levava consigo um dossiê cheio de fotografias de Camarena no meio dos campos de maconha sem semilha. Quando lhe perguntaram o que mostravam aquelas imagens, sua resposta foi uma só palavra: corrupção. Mas as fotos não causaram impacto algum. Ninguém pareceu impressionado. Kuykendall voltou para Guadalajara como se nada tivesse acontecido. Os agentes da DEA continuaram seu trabalho como podiam, quase sempre sozinhos, e só entravam em contato com a Polícia Judicial Federal quando não havia outra opção. Havia alguns policiais locais corajosos que estavam dispostos a fazer prisões, mas para isso, duas condições precisavam ser cumpridas: que eles não estivessem comprados e que seus superiores também não estivessem na folha de pagamento do narco. Uma missão quase impossível. Na verdade, o cartel sabia de cada passo dado pelos agentes da DEA. Tinham olhos em todos os lugares. Kiki Camarena passava muitas horas nos escritórios da Polícia Judicial Federal, tentando reunir qualquer informação útil. Durante um tempo, ele chegou a pensar que tinha alguns aliados, até que descobriu a verdade. Esses amigos também recebiam pagamentos de Caro Quintero e Dom Neto. No fim, a equipe de Guadalajara entendeu que estava completamente exposta. A conclusão era inevitável. A Polícia Judicial Federal não era confiável, nem mesmo com os agentes que pareciam colaborativos. A DEA parou de compartilhar informações confidenciais, com medo de que tudo vazasse para o cartel, porque nunca podiam ter certeza se alguém, mesmo um aliado, não estava jogando dos dois lados. Enquanto isso, nem em Washington, nem nas promotorias próximas da fronteira parecia haver interesse real em processar Caro Quintero, Félix Gallardo ou os demais chefes. Os promotores federais não queriam desperdiçar tempo nem recursos, construindo casos de conspiração contra estrangeiros que quase nunca pisavam em solo americano. A maioria dos escritórios locais da DEA preferia focar nos traficantes que operavam dentro dos EUA, onde reunir provas era mais simples. Até aquele momento, o único membro do cartel que havia sido formalmente acusado era Dom Neto, e o caso nem era conduzido pela DEA, mas por agentes da alfândega em San Diego. Mas o processo logo travou, por conflitos burocráticos entre agências. A promotoria, a DEA e o Departamento de Alfândega não conseguiam entrar em acordo. A investigação começou em dezembro de 1982, quando agentes da alfândega que investigavam lavagem de dinheiro receberam uma pista sobre um grupo de mexicanos que movimentava grandes quantias de dinheiro em espécie de San Diego para Tijuana. A pista os levou a uma casa em Rancho Santa Fe, uma zona residencial exclusiva com vista para o Pacífico. Ali viviam familiares de Dom Neto
e de Caro Quintero. Eles usavam um sistema de pagers e radiocomunicadores para coordenar a entrega de grandes carregamentos de maconha, heroína e cocaína em Los Angeles, e também para enviar milhões de dólares de volta ao México. Os agentes da alfândega pediram ao Ministério Público que solicitasse uma ordem judicial para interceptar as comunicações daquela casa. O escritório local da DEA apoiou o pedido. Mas então, surgiram os obstáculos. Funcionários intermediários na sede da DEA se opuseram. Argumentavam que os agentes da alfândega não tinham jurisdição para aplicar a lei antidrogas e que deveriam se limitar a investigar contrabando. Após um mês de disputas burocráticas, a interceptação foi finalmente autorizada, mas já era tarde demais. Em 28 de janeiro de 1983, Don Neto deixou a casa. Quando os agentes chegaram, encontraram roupas nos armários e comida fresca na mesa, mas nenhum sinal do alvo. Enquanto isso, Kiki Camarena estava convencido de que Caro Quintero estava construindo plantações massivas de maconha sem semilha nas terras altas do centro do país. O Rancho Búfalo não foi apenas uma operação, foi um divisor de águas. Pela primeira vez, ficou exposta a verdadeira dimensão do narcotráfico no México. Infraestrutura militar, financiamento milionário e proteção institucional no mais alto nível. O que durante anos foi invisível, agora era impossível de esconder. Mas enquanto uns comemoravam a descoberta, outros tomavam nota. Kiki Camarena tinha ido longe demais. E nos corredores do poder e do crime, uma palavra já começava a circular: vingança. Na segunda parte desta história, veremos o que aconteceu depois. O assassinato que abalou duas nações, a queda dos capos mais poderosos e o início de uma guerra entre cartéis que continua até hoje. Se você chegou até aqui, obrigado. Este documentário foi criado para mostrar o que muitos preferem calar. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para que o YouTube te avise quando publicarmos a parte 2 e diga nos comentários qual parte desta história mais te impactou. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar fazendo esse tipo de investigação. Nos vemos em breve, na segunda parte.